Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe a sua semana, o seu trabalho, a sua vida, a sua família. Mais uma palavra aqui para abençoar a sua vida. E hoje o nosso tema é Jesus é a luz. E eu peço a você que passa aqui no canal que deixe a sua curtida e compartilhe nos grupos sociais, assim você está me ajudando. Que você curta, compartilhe, se inscreva no canal, você que é novo. Aperte o sininho das notificações e fique comigo aqui todos os dias e você será abençoado. Nossa leitura está no livro de João, capítulo 1, versículo do 1 ao 13. E a palavra do Senhor fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que crerem no seu nome, pois quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, o Espírito Santo aplica essa palavra em nosso coração, em nome de Jesus, amém. Amados, aqui em João fala que no princípio era o Verbo, Jesus era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava desde o princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada se foi feito. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Jesus é a luz, Jesus é a vida. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. João Batista, ele era precursor de Jesus. Ele veio antes de Jesus, ele era filho de Isabel, prima da sua mãe Maria, e João Batista ele veio para testificar de Jesus, para falar de Jesus, e foi um grande profeta João Batista, a voz que clama no deserto, veio, e ele não era a luz, mas veio testificar a respeito da luz, que é Jesus, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Jesus é a verdadeira luz que ilumina toda a humanidade. A humanidade anda em pecado, na escuridão das trevas, mas Jesus veio para iluminar a humanidade. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não conheceu. Veio para o que eram os seus, e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem aceitar Jesus se torna filho de Deus.
Mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que crêem em seu nome, por quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Entendeu? Quando você aceita Jesus, você se torna filho de Deus. E Jesus Cristo, ele é desde a eternidade, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a luz dos homens, é o caminho que leva o homem a se reconciliar com Deus, fazendo com que ele se torne filho de Deus. Quando você aceita Jesus, você passa a ser filho de Deus. Mediante a fé em Jesus Cristo e a graça de Deus, é que nós somos salvos para uma nova vida. Tudo se faz novo. Só Jesus tem o poder de transformar, de mudar o ser humano das trevas para a luz, do pecado para a vida. Você precisa dessa luz em você. E Jesus é a luz que você precisa para endireitar seus caminhos, clarear sua vida, te dar vida em abundância. Preencher o vazio da sua alma. Só Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Em Apocalipse 26:1, a palavra do Senhor fala assim. 21:6, perdoa. 21:6 fala assim. Apocalipse 21:6 fala assim. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Jesus aqui falando que ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, né, de todas as coisas. E a quem tem sede, ele dá de graça da água da fonte da vida. Jesus é quem dá a água da fonte da vida. Quando aceitamos Jesus, nós passamos da morte para a vida. Vida em abundância. E Jesus, ele é o início e o fim de todas as coisas. Ele voltará para buscar sua noiva, sua igreja. Jesus é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o Alfa e o Ômega. E todos nós precisamos dessa luz que é Jesus em nossas vidas. Fique essa palavra ao seu coração. Permita orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada por mais um dia na sua presença. Obrigada pelas bênçãos concedidas, pelos livramentos, pelas lutas. Muito obrigada, meu Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor venha proteger e guardar a nossa família. Venha guiar os passos de cada um em nome de Jesus. Que o Senhor venha curar a enfermidade, venha trazer a cura de toda doença em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe as famílias, os lares. Que o Senhor venha libertar aqueles que estão sendo escravos nos vícios. Em nome de Jesus. Amém. Tome posse, amado. Deus abençoe seu dia. Até mais.